Olá, querido, graça e paz, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao canal Rafael Guarnier, né? Estamos aí no nosso estudo de Gênesis, um estudo poderosíssimo. Estamos chegando ao capítulo 8 hoje, né? Estamos fazendo um capítulo por aula. É melhor que fique menorzinha a aula, mas que nós consigamos assim abordar a maior quantidade de detalhes possível de cada capítulo, né? Então a gente faz um videozinho mais curto, quando for possível, e quando não for possível, o capítulo tiver muitos detalhes, a gente faz um videozinho mais longo, mas vai ser um capítulo aí por vídeo, ok? Então teremos 50 vídeos no total desse estudo, né, nosso de Gênesis. Abra sua Bíblia comigo no capítulo 8, que é onde estamos chegando. Eu já quero te pedir para que você possa curtir esse vídeo, né? Compartilhe também aí com seus amigos, me ajude, né? É muito importante quando você faz isso, ajuda demais o nosso canal. E inscreva-se, né? Lógico, a maioria de vocês aí que estão assistindo são amigos, né? E já estão inscritos aí no nosso canal. Mas caso você não tenha feito ainda, clique nesse botão de se inscrever, né? Vai nos ajudar muito. Eu tô doido para conseguir fazer umas lives aí pelo celular, que é muito mais fácil para gente. E a gente só consegue fazer a partir de 1.000 inscritos. Então é importantíssimo para a gente que você se inscreva aí também, certo? E recomende também amigos que gostam da Bíblia, né, de estudar a Bíblia aí no nosso canal para que eles possam se inscrever. Bom, então vamos lá. Capítulo 8 de Gênesis, versículos 1, 2 e 3. Né, eu já vou fazer uma leitura desses três primeiros versículos, porque eles continuam abordando um assunto que nós finalizamos na aula passada, né, que Noé e sua família sendo salvos pelas águas, né? As águas de destruição, que era destruição para aqueles que estavam fora, né, representavam a salvação de Noé. Né? Então eles estavam sendo salvos por meio da água. Isso começou lá no versículo 17 do capítulo 7 e vai até esse versículo 3 aqui do capítulo 8. Então deixa eu fazer uma leitura aqui para a gente iniciar. Capítulo 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam se escoando continuamente sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. Ok? Então, nesses três primeiros versículos, nós temos a continuidade da questão de Noé e sua família estarem sendo salvos pelas águas. Ok? Agora, continuando aqui, nos versículos 4 e 5, né, a gente vai ter o repouso, né, a arca repousando sobre o Monte Ararat. Isso é uma coisa verídica, real. Existem fragmentos da arca até hoje no Monte Ararat da Turquia. Né, e você não tem uma pesquisa tão grande quanto é merecido ter, porque você tem tribos ali que são muito... como que eu vou dizer? Tribos ainda nativas ali muito... que são complicadas de você lidar com aquelas tribos, né? Ainda são... as pessoas não conseguem fazer umas explorações como deveriam ali onde a arca está, no Monte Ararat, né? Apesar de que já avançou muito em relação ao que nós tínhamos, né, de estudos sobre os resquícios ali da arca, mas ali as tribos que rodeiam ali o território que a arca repousou no Monte Ararat são muito agressivas, vamos dizer assim, né, nativas, né, na região. E isso complica um pouco o estudo, tá? Mas nos versículos 4 e 5, a gente vai ter exatamente essa representação de Cristo ressuscitando através do repouso da arca, depois de ter passado pelas águas de morte, ok? E a gente observa também que agora, até o capítulo 10 de Gênesis, né, no versículo 32, a gente vai falar dessa vida em ressurreição, tá? Então fica ligado para os detalhes aí. Capítulo 8, continuando, versículos 4 e 5, vem comigo. Versículo 4. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes Ararat. E foram as águas indo. Perceba, a arca repousa, né, no 7º mês, mas olha aqui no versículo 5. E foram as águas indo minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes.
certo? Então, versículos 5 e 6 fala sobre esse repouso da arca aqui. E nos versículos 6 e 7 a gente vai ver que um corvo é enviado, né? E aí redobre aí a sua atenção, olha lá, versículos 6 e 7. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, aquela janela que apontava para o céu, lembra que nós falamos na aula passada? E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra, né? Então aqui o corvo que Noé soltou é um pássaro impuro. Olha lá Levítico, né, capítulo 11, versículo 15. Né? Por que ele é impuro, considerado impuro? Porque ele alimenta-se de cadáveres, né? Isto é, da morte, ok? Você conhece pessoas que são assim, né? São chamados crentes carnais, que eles amam o mundo, eles amam o mundo. E isso aí é característico por aqueles que sempre ficam voltando às velhas práticas mundanas, né? Eles estão nas igrejas, mas eles não deixam o Espírito agir nas suas vidas, né? De modo que eles consigam abandonar as práticas mundanas. Eles estão dentro da igreja. O corvo estava dentro da igreja. O corvo havia sido preservado da destruição. O corvo havia sido preservado da morte. Ok? Mas quando ele é solto e ele volta, né, para o mundo, ele volta para aquilo que o mundo tinha a oferecer, né? Então, ele significa os crentes carnais que amam as coisas que o mundo tem, né? O mundo que já havia sido julgado por Deus, eles retornam a ele para alimentar-se das coisas de morte, certo? Isso é uma coisa que você tem que ficar muito atento, que a gente vai ver um outro detalhezinho aqui agora dos versículos 8 ao 12. Olha lá. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a mão, né, e tornou-a e recolheu-a consigo na arca. E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. E a pomba voltou a ele à tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado. Versículo 12. Então esperou ainda outros 7 dias, e enviou fora a pomba, mas não tornou mais a ele, ok? Então aqui é diferente da pomba, diferente do corvo, perdão, a pomba é um pássaro limpo, pois alimenta-se de sementes, né? Isto é, alimenta-se de vida. O que é uma semente senão algo que gera vida? Né? O que é uma semente senão algo que está repleto de um potencial de vida ali, né? Então a pomba significa os crentes espirituais que permanecem na vida da igreja, ok? E se preocupam com a vida no Espírito, a vida guiada no Espírito, através do Espírito Santo, certo? E ainda nesse versículo aqui, 11, tá? Eu quero destacar a oliveira, que para nós é um sinal de vida, né? Um símbolo do Espírito, né? E a folha fresca da oliveira significa uma nova vida, significa esperança para nós em Cristo. Amém? Quando nós conhecemos, nos entregamos a esse amor, quando nós deixamos o Espírito fluir através de nós, ok? Então, nesses versículos de 8 ao 12 aqui, né, a gente tem uma representação espiritual, né? Uma representação dos que permanecem com a igreja e cuidam da vida no Espírito, certo? Continuando, versículo agora do 13 ao 19, né? Quando eles saem da arca em ressurreição. Olha lá, versículo 13 ao 19, vou fazer uma leiturinha bem dinâmica. E aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês,
a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, com a tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, todo animal que está contigo, de toda a carne de ave e de gado, e de todo réptil que se arrasta sobre a terra, né? Se arrasta sobre a terra. Traze fora contigo e povoe abundantemente a terra e frutifiquem, né? E multipliquem sobre a terra. Olha aí um restart, né? Daquela mesma ordenança que havia sido dada, né? Que fora dada lá a Adão, ok? Então Deus está dando a mesma orientação para Noé aqui agora. E por último, versículo 18 a 19. Então saiu Noé e seus filhos, e a sua mulher, e as suas mulheres, e as mulheres de seus filhos, perdão, com ele. Todos os animais, todo réptil e toda ave, e tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Né? Então, nesse versículo aqui, 17, né? A partir do versículo 17 aqui, 18, eu quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante aqui. 8 pessoas saíram da arca, né? 8 pessoas. E Cristo ressuscita no primeiro dia da semana. Lembra? Isto é, no 8º dia da antiga semana. Olha lá o Evangelho de João, capítulo 20, né, o versículo 1. No 8º dia, né, o número 8 aí, no 8º dia da antiga semana. É só você olhar o Evangelho de João, né, capítulo 20, versículo 1. Então, o que significa para nós esse número 8? Significa ressurreição, né? Como todos os crentes, os componentes da igreja foram incluídos na ressurreição de Cristo, ok? Olha lá a epístola, de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, e a carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 6 também, ok? Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e Efésios 2, 6, tá? Então, eles são o povo ressurreto. Eles são o povo ressurreto, né? O viver de Noé e de sua família após o dilúvio significa o viver da igreja. Vai pegando essa analogia interessantíssima, né? Então, nós vivemos na ressurreição de Cristo, né? Isso é uma semente da vida da igreja, uma representação daquilo que a igreja seria, daquilo que nós estamos sendo, né? Daquilo que nós tentamos ser, através de sermos direcionados pelo Espírito Santo, ok? Não podemos fazer isso através de nós mesmos, através das nossas obras, mas somente deixando fluir do Espírito através de nós, fazer com que nós executemos obras que agradem ao coração de Deus, certo? Então, 8 pessoas estavam na arca quando ela passou pelo dilúvio, né? 8 pessoas passando pelo dilúvio. E quando repousou na montanha, né? Então, todo o processo que a arca passava, as pessoas passavam, né? Todo o processo que a igreja de Cristo passa, nós passamos, certo? Se você é um cristão que vive direcionado pelo Espírito, você passa os processos que a igreja passa. Assim, tudo que a arca experimenta, eles experimentaram. Eles estavam na arca, nós estamos na igreja, ok? Então, nós estamos em Cristo, e por estarmos em Cristo, nós passamos as aflições de Cristo. Olha lá 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 30, Efésios, capítulo 1, versículo 4, ok? Você foi crucificado com Cristo, né? Crucificados com Cristo, perdão. Olha lá Romanos 6:6 e 2 Coríntios 5:14. Você pode ver também em Gálatas 2:20, a parte A do versículo. E nós ressuscitaremos, né? Fomos ressuscitados já, né, com Cristo, né? Nós, irmãos, entendam, eu sempre falo isso, quando nós vivemos a nossa vida abrindo mão daquilo que nós queremos e fazendo a vontade do Pai, fazendo a vontade de Cristo, nós já ressuscitamos com Ele. Ele é a garantia da nossa ressurreição. Ele é a primícia
dentre os mortos, né? E ele é a garantia da nossa ressurreição. Então nós ressuscitaremos com Cristo. Olha lá Efésios 2:6, Colossenses 2:12 e 3:1, ok? Por estarmos em Cristo, sua experiência tornou-se a nossa experiência. Amém? Então, continuando a nossa leitura para fecharmos aqui. Deixa eu ver onde nós paramos. Versículo 19, né? Que nós paramos. Deixa eu só confirmar aqui. 19. Agora vamos ao versículo 20. Dos versículos 20 ao 22, e aí a gente já encerra a nossa aula de hoje, né? Eles vão fazer o que agora, irmãos? Vão oferecer holocaustos, né, ao Senhor no altar, né? Então isso representa a oferta de Cristo a Deus por meio da cruz, ok? Então vamos lá, versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto ao Senhor, né? Ofereceu holocausto sobre o altar. Versículo 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Né? Versículo 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Aleluia, que promessa maravilhosa, né? É por isso que as aves dos céus não se preocupam, né, com o alimento do dia de amanhã, porque elas sabem que há um Deus nos céus que cuida delas. E preste atenção nos cantos que louvam ao Senhor. As aves do céu, quando cantam, elas cantam porque elas têm certeza de que há um Deus, né, que garantiu que haverá semente. Amém? Confia no Senhor, teu Deus, né? Então, nesse versículo 20, só para a gente comentar e fechar a aula de hoje, né? O altar é um símbolo da cruz de Cristo. O altar é um símbolo da cruz de Cristo e as ofertas são símbolos dos diferentes aspectos de Cristo. Você pode ver isso lá em Levítico, né? Dos capítulos 1 ao 7. Né? E quando nós edificamos um altar e o oferecimento dessas ofertas no altar significa, né, a oferta de Cristo a Deus, né? Cristo a Deus, né, através da cruz, pela cruz. Amém? Então, na vida da igreja, a primeira coisa que devemos fazer, irmãos, anote isso, não é trabalhar para Deus, e sim ir à cruz. Aleluia. Então, nós precisamos ir à cruz para sermos acabados, para sermos terminados, né? Precisamos experienciar, né? Experienciar Cristo e oferecer a Deus o Cristo que experienciamos em diferentes aspectos para a satisfação de Deus. Olha lá, Êxodo 29, né? Versículo 38, ok? Então, a gente costuma muito a dizer, né, que eu diminua e que ele cresça, né? A gente ouve a canção e canta, né, que ele cresça, que eu diminua, mas isso não é o evangelho de Cristo. Amém? Isso é o evangelho de segundo João Batista. O evangelho de Cristo é que você morra e para que eu possa viver através da tua vida. Que você abra mão da sua vida, abra mão dos seus sonhos e viva os meus sonhos, viva os meus projetos. Os meus sonhos, os meus projetos são maiores que os seus. Então, aquele que diminui pode querer levantar, mas aquele que morre está morto. Não tem como cumprir mais a sua vontade, só a vontade do Pai. Amém? Ainda no versículo 20, né, quando ele fala holocaustos aqui, você pode dar uma olhadinha lá em Levítico, né, capítulo 1, versículo 3. Tá? A gente vai chegar em Levítico, né? Não sei se depois de Gênesis eu vou para Levítico, Êxodo, eu vou ver ainda o que eu vou fazer aqui, mas provavelmente não, a gente vai voltar para as epístolas paulinas, mas ainda falta muito ainda, estamos no capítulo 8 de 50, ok? E aí você tem o problema da oferta de Caim. Caim ofereceu do fruto da terra, e ele não percebeu que quando Adão e Eva quiseram cobrir os seus erros com a folha de figueira, que não poderia produzir sangue, o Senhor falou, não é assim que vocês têm que ofertar. Né? A oferta
de Caim foi rejeitada, e Abel, que era pastor, ofertou a oferta que agradava ao Senhor, que era uma representação de Cristo, que continha sangue derramado. Rafael, então Caim deveria ter ofertado uma oferta segundo seu irmão? Sim, a oferta que agradava a Deus. Ok? Então, ainda no versículo 21 ainda, né, quando ele fala assim, nunca mais amaldiçoarei o solo. Né? Então, a queda do homem trouxe uma maldição, você lembra, né? Gênesis 3,17. Né? Mas a oferta de Cristo pela cruz na vida da igreja mantém afastada essa maldição e traz bênçãos. Né? Olha lá, Gálatas 3, dos versículos 13 e 14, ok? E você pode olhar o versículo 22 também, que a gente acabou de ler, né? E a maldição final e máxima é a morte, né? E a maior bênção é a vida. Olha lá, Salmos 133, versículo 3, ok? Para fechar, no versículo 22, quando ele fala de semeadura aí, né? A sementeira e cega, né? Ele fala de sementes, de semeadura. Né? Noé edificou um altar e ofereceu holocausto, que representava Cristo, como eu falei para vocês. Né? Então ofereceu holocaustos a Deus. Para quê, irmãos? Para agradar a Deus. Né? Olha os versículos 20 e 21, né? Que a gente acabou de ler. Então a terra, com os seus sistemas naturais, precisavam ser preservadas. Né? E essa oferta inicial de Noé, né, é um sinal dessa preservação que o Senhor manteria, né, que o Senhor faria sobre a terra. Então, a regularidade perpétua dos diferentes ciclos da natureza é a garantia que nosso Senhor nos dá que a ordem do universo será mantida para a preservação da terra e para o crescimento de todo tipo de coisas vivas. Isso com que finalidade, Rafael? Para que o homem se multiplique incessantemente e enche a terra para cumprir o propósito eterno de Deus, já estabelecido lá no capítulo 1, versículos 26, né, ao 28, né? E após aí a queda, né, o propósito do Senhor é restaurar, né, foi restaurar a nossa conexão espiritual com Ele, né? Adão, onde estás? Né? Lembra que eu falei para vocês, quando ele pergunta, Adão, onde estás? Não era brincadeira de pique-esconde, mas é onde está o teu espírito que eu não consigo me conectar contigo. Comeste da árvore que eu falei para você não comer? Né? E aí Deus já criou um plano de redenção, como nós vimos, e Cristo é o nosso plano perfeito, né? E Ele nos reconectou em espírito com o Pai. Amém? E é por isso que você pode viver uma vida em espírito. Né? Você pode viver uma vida segundo um animal puro que não é solta, que é a pomba, né? Que acha a oliveira, que é com uma folha fresca, né? Que representa aquela novidade de vida que nós temos a partir do momento que nós reconhecemos Cristo como nosso Senhor e Salvador, né? E abrimos mão do pecado, abrimos mão das nossas vontades, abrimos mão dos desejos da nossa carne para cumprir a vontade de um Deus todo-poderoso que tem planos infinitamente maiores e melhores para minha e para sua vida. Amém? Então é isso, capítulo 8 foi para conta. Na próxima aula, capítulo 9. Um grande beijo, fiquem com Deus, compartilhem esse vídeo. Amém? Deus os abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.